Você sabe por que eu atendo tanto paciente com diabetes? Isso é interessante, porque eu sou neurologista, porque aqui no meu consultório vem muito paciente com diabetes. Até 50% das pessoas que têm diabetes podem desenvolver um problema nos nervos, chamado neuropatia periférica. E o diabetes é super frequente, a gente tem uma prevalência aqui no Brasil de cerca de 7% da população tem diabetes. E essa complicação ela acontece geralmente com o passar dos anos de um açúcar muito alto no sangue por muito tempo. Os principais sintomas desses pacientes são formigamentos nos pés, nas mãos, a sensação de queimação, incômodo, dor. Começa geralmente nos pés e às vezes vai subindo para a canela, chega até o joelho. E tem paciente que tem tanto incômodo que até o lençol, quando vai dormir, incomoda nos pés. Esses sintomas são da forma mais frequente da neuropatia que acontece no diabetes, que a gente chama de polineuropatia simétrica distal. E é a forma mais frequente. Só que tem outras formas de haver comprometimento do nervo no paciente com diabetes. Frequente a gente encontrar uma coisa chamada disautonomia, que é a desregulação do sistema autonômico, levando a queda de pressão quando levanta, o mau funcionamento da bexiga, com incontinência urinária, retenção urinária, ou até mesmo uma má digestão por um mau funcionamento dos nervos que vão para o estômago e intestino, e são sintomas também associados. E a gente chama esse tipo de neuropatia autonômica do diabetes. Os principais fatores de risco para desenvolvimento da neuropatia é um controle glicêmico ruim, sobrepeso, problema renal junto ou problema ocular do diabetes. Se o paciente tem essas alterações, o risco dele estar com uma neuropatia diabética é maior. E como é que faz para prevenir? Esse paciente precisa de um bom controle da glicemia. Esse paciente precisa ter um acompanhamento dos seus pés para ver se tem aparecimento de alguma ferida, de algum problema. E ele precisa passar periodicamente com uma avaliação sobre sensibilidade, principalmente na sola dos pés. Recomenda-se que o paciente com diabetes tipo 1 ele seja avaliado depois de 5 anos do diagnóstico e depois anualmente seja avaliado para pesquisa de neuropatia periférica. Já o paciente com diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que começa um pouco mais tarde, depois dos 40, 50 anos, esse paciente precisa de uma avaliação de sensibilidade dos pés já no diagnóstico e depois anualmente isso precisa ser avaliado. Sabe o que é isso aqui? Já fez o teste do monofilamento? Isso aqui é um monofilamento de 10 gramas. A gente utiliza para avaliação de sensibilidade. A gente coloca sobre a pele e faz uma pequena pressão e a pessoa sente e avisa que sentiu. Onde é que eu pesquiso isso? Nos pés. Quando eu estou falando de pesquisa de neuropatia periférica. A gente tem falado bastante do diabético que tem problemas tipo formigamento, queimação nos pés, dor nos pés, e que esses pacientes eles podem ter uma neuropatia periférica, ou também chamada polineuropatia periférica. E a triagem que é feita, a avaliação que é feita periodicamente é através do monofilamento, da avaliação da sensibilidade. Os pacientes que têm uma redução dessa sensação do tato leve, é um paciente que precisa ser avaliado com detalhe por um neurologista e às vezes precisa de alguns exames complementares para poder confirmar, avaliar realmente e confirmar que tenha uma neuropatia periférica. Você sabe o que a gente faz com um paciente que tem uma neuropatia periférica associada ao diabetes? Primeira coisa, esse paciente precisa ter o melhor controle possível da doença que levou à neuropatia, que é o diabetes. Então, o controle da glicemia e os outros cuidados que são necessários no paciente com diabético são a prioridade no tratamento. Só que a gente pode fazer prevenção dessa piora da neuropatia, né? Além de a gente fazer o controle glicêmico, a gente pode fazer um cuidado melhor com os pés para evitar complicações que podem surgir, ferida, úlcera, dificuldade de cicatrização, são algumas coisas que, se não for cuidado, não for tratado, não for feito as medidas necessárias, pode acontecer no paciente com diabetes. Algumas dessas medidas são muito simples, né? Então, lavar os pés e enxugá-los com uma toalha separada, fazer a inspeção diária dos pés, olhar os pés, deixar eles bem sequinhos pós-banho e depois colocar uma hidratação neles,
conveniente e na verdade é recomendado para ser feito, né? Atenção aos calçados para que eles não fiquem muito apertados nos pés, sabe? Fazendo aquela marca, porque depois do final do dia, é porque ficou muito apertado e o paciente com diabetes pode não ter a sensibilidade suficiente para poder perceber aquela alteração. Para os pacientes que têm dor, são várias opções para tratamento da dor neuropática. A gente tem desde medicações antidepressivas até medicações que a gente fala anticonvulsivantes, né? As medicações que são utilizadas para epilepsia, por exemplo, reduzem bastante a dor neuropática. Mas mais uma vez, o mais importante é ter o melhor controle possível da glicemia para que se evite complicações ou progressão dessa neuropatia periférica.